Você consegue imaginar a sensação de se abaixar para olhar debaixo da cama, na primeira noite em uma casa estranha, e perceber que algo está respirando ali? Não era um rato. Não era um animal comum. E quando os olhos se moveram na escuridão, Isolde entendeu. Aquilo estava morrendo. Um filhote de lobisomem. Pequeno demais para se transformar. Fraco demais para fugir. Com os olhos abertos, implorando por ajuda, sem emitir um único som. Isolde congelou, porque ela não era uma humana qualquer. Era uma loba exilada. E havia jurado nunca mais usar seus dons telepáticos. Nunca mais se envolver com o destino de uma alcateia. Aquele filhote não era apenas uma vida em risco. Era uma armadilha. Uma sentença de morte disfarçada de compaixão. Mas havia uma verdade que Isolde conhecia melhor que ninguém. Algumas escolhas te destroem por fora, para te salvar por dentro. E quando ela estendeu a mão em direção à escuridão debaixo da cama, o destino de uma alcateia inteira começou a ser reescrito. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua, a lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. Eu nunca quis tocar ninguém novamente. Depois que minha alcateia me exilou por possuir uma mente que lia memórias através do toque, uma habilidade que chamaram de invasão e bruxaria, jurei que viveria com as mãos para mim mesma, sem contato, sem conexão, sem o risco de ver coisas que não deveria ver. Mas na minha primeira noite neste chalé de pedra fria, herdado de uma tia que mal conheci, o destino tinha outros planos. A estrada até aqui havia sido longa e silenciosa. 3 dias de caminhada através de florestas neutras, carregando apenas uma mochila gasta e o peso de uma reputação arruinada. Cada passo me afastava do clã Garra de Prata, da alcateia que um dia chamei de lar, das vozes que me condenaram sem direito à defesa. Ela viu. Ela invadiu minha mente. A voz do Beta Matias ainda ecoava em meus ouvidos, aguda e teatral, enquanto me apontava com dedos trêmulos diante do conselho. Eu havia tocado seu braço ferido durante uma cerimônia de cura. Meu dom ativou involuntariamente. E vi. Vi tudo. As conversas secretas com lobos rivais. Os planos para envenenar nosso alfa. A traição tecida em sombras e sussurros. Quando tentei avisar o conselho, Matias me silenciou com uma acusação mais rápida que minha verdade. Bruxaria! Ela planta visões falsas para semear discórdia. E eles acreditaram nele. Por que não acreditariam? Ele era o beta respeitado. Eu era apenas uma ômega com um dom que assustava até mesmo minha própria mãe. O chalé surgiu entre os pinheiros como um fantasma de pedra. Paredes cobertas de musgo, janelas escuras como órbitas vazias, chaminé torta expelindo um fio fino de fumaça que não deveria estar lá. Parei na borda da clareira, meus dedos apertando as alças da mochila até os nós dos dedos doerem. Fumaça significava fogo. Fogo significava alguém. Mas minha tia Elara havia morrido 6 meses atrás. A carta do advogado dizia que o chalé estava abandonado, esperando por mim na fronteira neutra entre 3 territórios, longe de qualquer alcateia que pudesse me reconhecer. Então quem havia aceso aquela lareira? Meus instintos de loba gritavam para virar e correr, mas meus pés, cansados demais para obedecer, me levaram adiante. A porta de madeira rangeu quando empurrei, o som ecoando como um lamento. O interior cheirava a ervas ressecadas, madeira mofada e algo mais. Algo recente. Sabão. Cera de vela. Alguém havia limpado este lugar. A lareira crepitava baixinho, brasas alaranjadas piscando entre cinzas. Uma vela grossa queimava sobre a mesa, cera escorrendo em rios brancos sobre a madeira escura. E no encosto da cadeira, dobrado com cuidado, quase irreverente, estava um cobertor de lã que ainda guardava calor. Meu coração bateu mais rápido. Alguém esteve aqui, recentemente. Girei lentamente.
olhos vasculhando cada sombra. A sala era pequena e espartana. Uma cama estreita encostada na parede de pedra. Prateleiras carregadas com frascos empoeirados de ervas que reconheci da infância. Camomila, raiz de valeriana, folhas de absinto. Uma mesa, 2 cadeiras, um baú de madeira fechado. Nenhum sinal de intrusos. Mas então por que cada fibra do meu ser gritava que não estava sozinha? Deixei a mochila cair no chão com um baque surdo. Meus dedos, escondidos dentro de luvas de couro gasto, tremiam. Eu não tirava essas luvas há semanas. Não desde o exílio. Não desde que jurei que nunca mais permitiria que meu dom arruinasse outra vida. Toque era veneno. Toque era traição. Toque significava ver memórias que não me pertenciam. Sentir dores que não eram minhas. Carregar segredos que queimavam como brasas na garganta. Aproximei-me da janela e limpei a sujeira do vidro com a manga. Lá fora, a neve começava a cair. Flocos pesados dançando na escuridão. E lá, marcadas na neve fresca ao redor do chalé, estavam pegadas. Pegadas de lobo, grandes, profundas, frescas. Um adulto havia circundado este lugar, recentemente. Meu estômago revirou. Eles me encontraram. Garra de Prata mandou rastreadores. Mas não. As pegadas não seguiam um padrão de caça. Elas circulavam, pausavam na janela, retornavam à floresta. Quase como se estivessem vigiando. Recuei da janela, coração trovejando. Precisava dormir. Precisava pensar. Precisava de respostas que a exaustão não me deixaria encontrar esta noite. A cama rangeu quando me sentei. O colchão fino afundando sob meu peso. Desamarrei minhas botas com dedos desajeitados, os cadarços enlameados resistindo. Quando a segunda bota caiu no chão, um cobertor fino que estava dobrado aos pés da cama deslizou, tombando e desaparecendo na escuridão embaixo da estrutura de madeira. Claro, murmurei, minha voz rouca de desuso. Com um suspiro pesado, deslizei do colchão. O chão de pedra estava gelado contra meus joelhos. Peguei a vela da mesa, a chama tremulando perigosamente, e me abaixei. A luz dourada penetrou a escuridão debaixo da cama, e 2 olhos me encararam de volta. Meu primeiro pensamento foi que eram brasas. Âmbar líquido piscando nas sombras. Então a forma ao redor dos olhos se definiu, e meu sangue congelou. Um focinho pequeno, orelhas caídas, pelagem negra emaranhada de sangue seco. Um filhote de lobisomem. A vela escorregou dos meus dedos. Eu a agarrei no último segundo, cera quente respingando na minha mão, queimando através da luva. A dor era distante, abafada pelo choque rugindo nos meus ouvidos. Como? Por quê? O filhote não se moveu. Apenas me observou com aqueles olhos dourados enormes, cheios de uma dor tão profunda que cortou através de todas as minhas barreiras. Seus flancos subiam e desciam em espasmos irregulares. Cada respiração uma batalha perdida. Sangue manchava o chão de pedra ao seu redor, formando uma poça escura que brilhava à luz da vela. Não, sussurrei. Não, não, não. Mas minhas mãos já se moviam, instinto superando o medo. Eu rastejei para mais perto, ignorando a pedra fria mordendo meus joelhos, ignorando a voz gritando na minha cabeça para não tocar, nunca tocar. O filhote tentou recuar mais fundo nas sombras. Suas patas traseiras não responderam. Uma delas estava dobrada em um ângulo horrível, quebrada com certeza. Marcas de garras profundas rasgavam suas costelas, expostas através do pelo ensanguentado. E quando ele abriu a boca para rosnar, nenhum som saiu. Mudo. Este filhote era mudo. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu conhecia este tipo de ferida. Não as físicas, mas as invisíveis. Ser marcado como diferente em uma sociedade que valorizava força e conformidade acima de tudo. Ser rejeitado por algo que você não podia controlar. Quem fez isso com você? Minha voz quebrou. O filhote me observou, e pela primeira vez em semanas,
Senti a coceira familiar nas palmas das minhas mãos. Meu dom despertando, chamando, implorando para ver, para entender, para curar. Eu balancei a cabeça violentamente. Não, eu não posso. Se eu tocar você, vou ver. E eu jurei que nunca mais. Mas mesmo enquanto protestava, minhas mãos já estavam removendo as luvas. Dedos pálidos tremendo na luz dourada da vela. O filhote fechou os olhos, como se aceitando seu destino. E eu, a loba que jurou nunca mais tocar vida alguma, estendi a mão. No momento em que meus dedos roçaram sua pelagem ensanguentada, o mundo explodiu. Visões me inundaram como uma enchente rompendo represas. Um salão grande e escuro. Tochas lançando sombras dançantes em paredes de pedra. Um lobo massivo de pelagem prata. Olhos como gelo, voz trovejando. Este filhote é imperfeito. Nasceu mudo. Não carregará a linhagem da lua sangrenta. Uma loba elegante ao lado dele, olhos verde esmeralda brilhando com satisfação disfarçada de tristeza. Alpha Kael, eu entendo sua dor, mas um herdeiro que não pode uivar, a alcateia veria como fraqueza. Mãos pegando o filhote recém-nascido, levando-o para fora. Neve caindo, floresta escura, então garras, dor explosiva, ordens sussurradas. Deixe-o sangrar. Ninguém pode saber que o Alfa tem um filho defeituoso. Arranquei minha mão de volta, ofegante. O filhote sob a cama me observava. E agora eu via além da pelagem ensanguentada. Via a mancha branca em forma de lua crescente em seu peito pequeno. O símbolo de sangue real. Você é filho do Alpha Kael, sussurrei. Horror e compreensão colidindo. Lua sangrenta. A alcateia mais poderosa do território. E eles tentaram te matar. O filhote não respondeu. Não podia, mas seus olhos disseram tudo. Salve-me. Minha mente corria. Quem havia trazido este filhote aqui? Por que escondê-lo em meu chalé? Alguém sabia que eu estava vindo? As pegadas lá fora? Eram de quem o havia deixado aqui? Olhei para o filhote novamente. Para o peito subindo e descendo cada vez mais devagar, para o sangue se espalhando. Eu tinha duas escolhas: virar as costas, deixá-lo morrer, proteger-me do risco de ser descoberta usando meu dom novamente, viver na segurança do anonimato, ou tocar, ver suas memórias, tentar salvá-lo mesmo sabendo que se Kael descobrisse, ele viria. E quando alfas como Kael vinham, não vinham sozinhos. O filhote soltou um suspiro trêmulo. Seus olhos começaram a se fechar. Droga, sussurrei. E então coloquei ambas as mãos sobre seu corpo pequeno e quebrado, deixando meu dom fluir livre pela primeira vez desde o exílio. Calor explodiu nas minhas palmas. Não era magia de cura como a luz dourada das histórias. Era algo mais cru, mais visceral. Eu via cada ferida como se fosse minha. Sentia cada osso quebrado. E nas profundezas das memórias do filhote, vi o rosto da loba de olhos verdes novamente. Morgana. Ela não estava apenas presente na execução. Ela a havia orquestrado. Um herdeiro defeituoso arruinará tudo, meu Alfa. Deixe-me cuidar disso para você. E Kael, cego pela obsessão de linhagem pura, havia permitido. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu trabalhava, sentindo ossos se realinharem sob minhas mãos, sentindo sangue parar de fluir, sentindo vida agarrar-se teimosamente onde deveria ter desistido. Você vai viver, prometi ao filhote. Não sei como vamos sobreviver ao que vem depois, mas você vai viver. Seus olhos se abriram, e pela primeira vez, vi algo além de dor neles. Esperança. Lá fora, a neve continuava caindo. As pegadas ao redor do chalé já estavam sendo apagadas. Mas eu sabia. Alguém voltaria. E quando voltassem, não seria para agradecer. Os 3 dias seguintes se transformaram em um borrão de vigílias sem dormir e improvisações desesperadas. Carreguei o filhote para a cama.
suas pequenas costelas subindo e descendo contra meu peito enquanto eu o envolvia no cobertor mais limpo que encontrei. Ele pesava tão pouco, muito pouco para algo que carregava sangue real. A mancha branca em forma de lua crescente em seu peito se destacava contra a pelagem negra agora que o sangue havia sido limpo, um selo de linhagem que deveria ter garantido proteção, não execução. Chamei-o de Sombra naquela primeira noite. Ele não podia me dizer seu nome verdadeiro, se é que tinha um, e o apelido pareceu adequado. Uma criatura nascida da escuridão, escondida nas sombras, sobrevivendo onde a luz da alcateia não o queria. Meu dom havia estancado o sangramento e realinhado os ossos quebrados, mas cura verdadeira exigia tempo. E cuidado, coisas que eu não tinha certeza de poder oferecer sem me colocar em perigo novamente. Mas sempre que pensava em parar, em simplesmente manter Sombra confortável até conseguir encontrar alguém para adotá-lo, seus olhos dourados encontravam os meus, e eu via as memórias que compartilhamos. Via Morgana ordenando sua morte. Via Kael virando as costas para o próprio filho. Então continuava. Improvisava talas com os cabos de vassoura quebrados que encontrei no armário de tia Elara. Rasgava lençóis velhos em tiras para fazer bandagens. Preparava caldos ralos com as ervas das prateleiras, pingando o líquido morno na boca de Sombra gota por gota, rezando para que seu estômago frágil aguentasse. Ele nunca reclamou, nem mesmo um ganido. O silêncio dele era absoluto, antinatural. Filhotes de lobisomem eram barulhentos por natureza, chorando por suas mães, rosnando durante brincadeiras. Mas Sombra existia em um mundo sem som, seus lábios se movendo às vezes como se tentasse uivar, apenas para nada emergir. Na segunda noite, enquanto trocava suas bandagens sob a luz fraca da lareira, senti uma presença suave roçando os cantos da minha mente. Não eram palavras, eram emoções, gratidão, dor, medo. E algo mais profundo, algo que me fez congelar com as mãos ainda segurando a atadura ensanguentada. Vínculo. Sombra estava se vinculando a mim. Entre lobisomens, vínculos eram sagrados. Podiam se formar entre companheiros, entre pais e filhos, entre membros de alcateia com laços profundos. Mas um vínculo entre uma loba exilada e um filhote rejeitado? Isso não era apenas incomum. Era perigoso. Vínculos significavam conexão permanente. Significava que, não importava onde eu fosse, Sombra me sentiria. E eu o sentiria. Nossos estados emocionais sangrariam um no outro. Se ele sentisse dor, eu sentiria eco. Se eu sentisse medo, ele saberia. E se Kael algum dia rastreasse esse vínculo? Empurrei o pensamento para longe e terminei de amarrar a bandagem. Sombra me observava com aqueles olhos grandes demais para seu rosto pequeno. E eu vi a pergunta neles. Você vai me deixar? Não, sussurrei, mesmo sabendo que era uma promessa tola. Não vou. Seus olhos se fecharam e a presença na minha mente se acomodou, quente e constante como uma brasa. Na manhã do quarto dia, acordei com o som de batidas na porta. Gelei. Sombra dormia enrolado contra meu estômago. Sua respiração finalmente uniforme. Sua pata traseira enfaixada descansando em um ângulo estranho, mas não mais torturado. Coloquei uma mão sobre ele, sentindo seu coração pulsar contra minha palma. As batidas vieram novamente, mais fortes, impacientes. Deslizei da cama, pés descalços silenciosos contra a pedra fria. Peguei a faca de cozinha que havia começado a manter perto, a lâmina curta e cega, mas reconfortante em minha mão. Quem está aí? Minha voz saiu mais firme do que me sentia. Alguém que sabe o que você está escondendo. A voz era feminina, suave como seda e afiada como vidro quebrado. Reconheci aquele tom antes mesmo de abrir a porta. A loba do outro lado era tudo que eu não era. Alta, elegante, cada movimento calculado para demonstrar poder e controle. Sua pelagem em forma humana
se traduzia em longos cabelos castanhos que caíam em ondas perfeitas sobre seus ombros. Ela vestia roupas de couro preto, ajustadas e práticas, o uniforme dos guerreiros de elite. Mas eram seus olhos que me congelaram, verde esmeralda, exatamente como nas memórias de sombra. Morgana. Você. Respirei. Ela sorriu, mas não alcançou seus olhos. Então as visões são verdadeiras. Você realmente possui o dom de tocar memórias. Ela se inclinou contra o batente da porta, como se já possuísse o lugar. Isso torna as coisas mais simples. Você sabe o que vim buscar. Minha mão apertou a faca atrás das minhas costas. Não sei do que está falando. Não me insulte. Seus olhos deslizaram além de mim, vasculhando o interior do chalé. O filhote defeituoso que foi roubado da lua sangrenta. Alguém o escondeu aqui. E alguém? Sua voz caiu para um ronronar ameaçador. Foi tola o suficiente para curá-lo. Este chalé é território neutro, disse, forçando firmeza em minhas palavras. Você não tem autoridade aqui. Autoridade? Ela riu, o som cristalino e cruel. Querida exilada, eu não preciso de autoridade. Preciso apenas recuperar o que pertence ao Alpha Kael. Ele está desolado pela perda de seu filho. Mentirosa. Cada palavra que saía de sua boca era veneno envolto em açúcar. Kael ordenou a morte dele, respondi. Vi nas memórias de sombra. Vi você convencê-lo de que um herdeiro mudo era fraqueza. Algo perigoso lampejou em seus olhos. Ah, então você o nomeou. Que maternal. Ela deu um passo adiante, cruzando a soleira sem convite. Deixe-me esclarecer sua confusão. Kael tomou uma decisão difícil, mas necessária. Um alfa deve priorizar a força da alcateia acima de sentimentalismos. Eu simplesmente o aconselhei. Você o manipulou. Eu o guiei. Sua voz endureceu. E continuarei guiando como sua futura Luna. Não posso permitir que um erro do passado ameace essa posição. Então ali estava. A verdade nua e crua. Morgana não queria o filhote morto por preocupação com a alcateia. Ela o queria morto porque um herdeiro vivo, mesmo imperfeito, ameaçava seu caminho para o poder. Você não vai tocá-lo, disse baixinho. Morgana inclinou a cabeça, estudando-me como se eu fosse um inseto particularmente entediante. Você é uma ômega exilada com um dom que sua própria alcateia temia. E eu sou a guerreira de elite mais condecorada da lua sangrenta. Como exatamente você planeja me impedir? Meu coração trovejava. Ela estava certa. Em uma luta física, eu não duraria 10 segundos. Mas eu tinha algo que ela não tinha. Verdade. Toque-me, desafiei, estendendo minha mão livre. Veja as memórias de sombra por si mesma. Veja o que você realmente fez. Ela recuou como se minha mão fosse uma cobra. Seus truques não funcionam em mim. Não são truques, é a verdade. E você tem medo dela. Dei um passo adiante. Kael não sabe o quão longe você foi, sabe? Ele pensa que simplesmente deixou a natureza seguir seu curso. Mas você deu ordens específicas. Deixe-o sangrar. Suas próprias palavras. O rosto de Morgana se contraiu. Por um momento, a máscara de controle escorregou e vi a predadora sob a elegância. 3 dias, ela disse abruptamente. Estou dando 3 dias de cortesia. Entregue o filhote voluntariamente. E eu direi a Kael que você não sabia de nada. Recuse. Ela sorriu, e foi a coisa mais fria que já vi. E eu retornarei com a alcateia inteira. Terra neutra não o protegerá quando 200 lobos cercarem este chalé podre. Ela se virou para sair. Depois pausou na porta. Ah, e Isolde. Esse é seu nome, não é? A loba que invade mentes. Kael adora caçar pessoas com dons únicos. Ele coleciona. Seria uma pena se ele descobrisse que você está aqui. Então ela se foi, desaparecendo na neve como fumaça. Tranquei a porta com mãos trêmulas. 3 dias. Voltei para a cama, onde Sombra havia acordado. Ele me observava com olhos assustados, tendo sentido meu medo através de nosso vínculo crescente. Sentei e o puxei para meu colo,
sentindo seu coração acelerado contra meu peito. Não vou entregá-lo, sussurrei contra sua pelagem. Não importa o que aconteça. Sombra pressionou seu focinho contra minha mão. E através do vínculo, senti sua resposta. Não palavras. Nunca palavras. Mas algo mais profundo. Eu confio em você. Olhei pela janela para a floresta silenciosa além, onde em algum lugar Morgana estava retornando para reportar ao Alpha Kael. 3 dias não eram suficientes para fugir. Mas talvez fossem suficientes para me preparar para lutar. Eles chegaram na manhã do 3º dia, quando a névoa ainda se agarrava aos pinheiros como dedos fantasmagóricos. Eu os ouvi antes de vê-los. O som de patas contra a neve endurecida, muitas patas, formando um círculo ao redor do chalé como predadores, cercando presa ferida. Sombra acordou instantaneamente, seu corpo pequeno ficando rígido em meus braços. Através de nosso vínculo, senti sua explosão de pânico puro. Ele os reconhecia. O cheiro, a presença, sua alcateia, sua família que o havia abandonado para morrer. Levantei-me da cadeira onde havia passado a noite em vigília, Sombra seguro contra meu peito. Seus olhos dourados estavam arregalados, o branco ao redor visível demais. Coloquei a mão sobre sua cabeça, tentando transmitir calma que não sentia. Está tudo bem, menti. Eu não vou deixar nada acontecer com você. As batidas na porta foram diferentes desta vez. Não a arrogância impaciente de Morgana, mas algo pior. Autoridade absoluta. 3 pancadas lentas e pesadas que fizeram a madeira velha tremer em suas dobradiças. Então, uma voz, grave, fria como metal no inverno. Abra a porta. Não era um pedido. Minhas mãos tremeram quando coloquei Sombra de volta na cama, enrolando-o no cobertor. Ele tentou me seguir, patas deslizando contra o tecido, mas estava fraco demais. Ainda muito quebrado para fazer mais do que me observar com olhos cheios de terror. Não abra. Por favor, não abra. Seu medo sangrou através do vínculo, misturando-se com o meu próprio. Mas eu sabia que não abrir só atrasaria o inevitável. Alfas como esse não eram conhecidos por sua paciência. Abri a porta. O lobo que estava do outro lado era exatamente como suas memórias mostravam, só que pior. Em pessoa, Alpha Kael irradiava poder bruto como o calor de uma fornalha. Alto, largo de ombros, com cabelo prata cortado curto que combinava com sua pelagem de lobo. Mas eram seus olhos que realmente intimidavam. Gelo azul pálido, do tipo que parecia ver através de pele e osso direto para a alma. Atrás dele, pelo menos 20 lobos flanqueavam o chalé. Guerreiros todos, músculos tensos, prontos para atacar com uma única palavra de seu alfa. E logo ao lado de Kael, com um sorriso de satisfação que mal conseguia esconder, estava Morgana. Isolde de garra de prata. Kael pronunciou meu nome como se fosse uma sentença. Exilada por invadir mentes. Acusada de roubar propriedade da lua sangrenta. Eu não roubei nada, respondi, forçando minha voz a permanecer firme. Alguém deixou um filhote moribundo sob minha cama. Eu o salvei. Você salvou algo que deveria ter morrido, disse Kael friamente. Meu filho nasceu defeituoso, incapaz de uivar. Uma vergonha para a linhagem real. A misericórdia foi deixá-lo partir pacificamente. Misericórdia? A palavra explodiu de mim antes que pudesse me conter. Você chama de misericórdia ordenar que seu próprio filho sangrasse até a morte na floresta? Algo piscou em seus olhos. Surpresa? Culpa? Passou rápido demais para ter certeza. Eu não ordenei tal coisa, disse lentamente. Instruí que a natureza seguisse seu curso. Se o filhote era forte o suficiente para sobreviver, ele sobreviveria. Olhei para Morgana. Ela mantinha sua expressão cuidadosamente neutra, mas via a tensão em seus ombros. Mentira, disse baixinho. Você não deixou a natureza decidir. Você ordenou sua morte. Kael se virou levemente para Morgana. O que ela está dizendo?
As invenções de uma loba desesperada, meu alfa. Morgana respondeu suavemente. Ela espera confundi-lo com suas visões falsas. Falsas? Dei um passo adiante, diretamente no espaço pessoal de Kyle. 20 lobos rosnaram em aviso, mas eu não recuei. Então por que você tem medo de me tocar? Se minhas visões são falsas, o que você tem a temer? O rosto de Kyle endureceu. Cuidado, Ômega. Toque-me, desafiei, estendendo minha mão. Deixe-me mostrar o que realmente aconteceu com seu filho. A menos que você prefira continuar acreditando nas mentiras que ela alimenta em você. Silêncio caiu sobre a clareira. Os lobos ao redor trocaram olhares inquietos. Morgana deu um passo adiante. Kyle, isso é ridículo. Não temos que... Silêncio. A palavra saiu como um chicote. Kyle me estudou por um longo momento. Aqueles olhos de gelo vasculhando meu rosto. Você está ciente, disse lentamente, de que tocar um alfa sem permissão é punível com morte? Estou pedindo permissão. Por quê? Qual é seu jogo? Não tenho jogo. Só tenho verdade. Mantive minha mão estendida, mesmo que cada instinto gritasse para recuar. E um filhote que merece um pai que saiba a verdade. Algo mudou em sua expressão. Por um breve segundo, a armadura de gelo rachou e vi algo por baixo. Dor. Dúvida. Então ele pegou minha mão. O mundo explodiu em visões, mas desta vez não mostrei apenas as memórias de Sombra. Mostrei as próprias memórias de Kyle, aquelas que ele havia enterrado, recontextualizadas por Morgana até que ele não confiasse mais no que viu. Sala do parto, cheiro de sangue e nascimento. Um filhote minúsculo, pelagem negra brilhante, já marcado com a lua crescente. Morgana pegando-o antes que Kyle pudesse. Não uivou, ela dizia, voz gotejando preocupação falsa. Teste de novo. A parteira, voz hesitante. Senhora Morgana, alguns filhotes demoram horas para... Teste. Agora. O filhote tentando, boca abrindo, nenhum som emergindo. Olhos de Kyle arregalando em horror. Então a voz de Morgana, suave como veneno. Meu alfa. Você sabe o que isso significa. Um herdeiro que não pode uivar, nunca comandará respeito. A alcateia o veria como fraco. Veria você como fraco por mantê-lo. Kyle, voz quebrando. Ele é meu filho. E ele sempre será. Mas um alfa deve pensar na alcateia primeiro. Deixe-o ir. Deixe a natureza decidir se ele é forte o suficiente. Se voltar, saberemos que foi destinado a viver. Mas então mostrei o que veio depois. O que Kyle não havia visto. Morgana saindo do salão com o filhote. Entrando na floresta. Encontrando um guerreiro esperando. Deixe-o sangrar. Ela dizia friamente. Certifique-se de que não volte. E se alguém perguntar, a natureza seguiu seu curso. Garras descendo. O filhote gritando silenciosamente. Soltei a mão de Kyle. Ele cambaleou para trás, rosto branco como osso. Seus olhos encontraram Morgana, que havia perdido toda a coloração. Você disse, sua voz saiu estrangulada, que o deixou na floresta, que se ele fosse forte sobreviveria. Eu protegi a alcateia. Você ordenou a execução do meu filho. O rugido rasgou da garganta de Kyle, e todo lobo na clareira se encolheu. Morgana levantou o queixo. Eu fiz o que você não teve coragem de fazer. Um alfa não pode se dar ao luxo de... Saia da minha vista. Ela piscou. O quê? Você está banida da lua sangrenta. Se eu vir seu rosto novamente, não haverá julgamento. Não haverá misericórdia. Seus olhos brilhavam com fúria mal contida. Você manipulou, mentiu, ordenou a morte de sangue real. A única razão pela qual você ainda está respirando é porque matá-la aqui mancharia este solo. Kyle, seja razoável. Vá! O comando explodiu com tanta força alfa que até eu senti. Uma pressão esmagadora que dobrou os joelhos. Morgana recuou, tropeçando. Seu rosto uma máscara de choque e fúria. Então ela se virou e correu para a floresta.
Os outros lobos se entreolharam, incertos. Kyle se virou para mim e, quando falou, sua voz estava quebrada. Meu filho. Onde está? Recuei para o chalé, indo até a cama. Sombra ainda estava enrolado no cobertor, mas seus olhos estavam fixos na porta, fixos em Kyle. Kyle entrou lentamente, movendo-se como se o chão pudesse ceder sob ele. Quando viu Sombra, ele parou. Ele é tão pequeno, sussurrou. Ele está curando, disse suavemente. A pata vai sarar, as costelas também, mas ele vai precisar de tempo. Kyle se ajoelhou ao lado da cama, estendendo a mão com uma hesitação que nunca imaginei ver em um alfa. Sombra o observou por um longo momento. Então, lentamente, pressionou seu focinho contra a palma de Kyle. E algo impossível aconteceu. Da garganta de Sombra, silenciosa por toda sua curta vida, veio um som. Não um uivo completo. Apenas uma nota quebrada, áspera e imperfeita. Mas era som. Lágrimas escorreram pelo rosto de Kyle enquanto ele puxava seu filho para seus braços. E através do vínculo, sentia a alegria explosiva de Sombra. Pai. Os dias seguintes se desenrolaram como um sonho que eu temia acordar. Kyle não partiu. Ele mandou seus guerreiros de volta para a lua sangrenta, com ordens de preparar uma cerimônia de boas-vindas para o retorno de seu filho. Mas ele ficou no chalé, dormindo no chão duro perto da lareira, se recusando a deixar Sombra fora de sua vista por mais de alguns minutos. Observá-los juntos era assistir a cura acontecendo em tempo real. Kyle, o alfa temido que comandava a Alcateia mais poderosa do território, sentava-se por horas ao lado da cama, simplesmente observando seu filho dormir. Quando Sombra acordava, Kyle estava lá, oferecendo pedaços de carne seca que ele mesmo mastigava primeiro para tornar mais macio, ou segurando água fresca em suas mãos em concha para o filhote beber. E Sombra, que havia conhecido apenas rejeição e dor, florescia sob a atenção que deveria ter sido sua desde o nascimento. Na quarta noite, enquanto alimentava a lareira, Kyle finalmente falou comigo sobre mais do que apenas a condição de Sombra. Você o salvou, disse abruptamente, olhando as chamas. Quando tinha todo motivo para não fazê-lo. Quando isso colocava você em perigo. Mexi a sopa no caldeirão sem saber como responder. Por quê? Insistiu. Você não me conhecia, não conhecia minha alcateia. Poderia ter deixado a natureza seguir seu curso como pensei que tinha feito. Porque ele é apenas uma criança, disse simplesmente. E crianças não merecem pagar pelos erros dos adultos. Silêncio caiu entre nós, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e a respiração suave de Sombra dormindo. Minha alcateia o teme, Kyle disse finalmente. Seu dom. Eles me aconselharam a trazê-la para o território, mas como prisioneira, para controlar o que você pode ver, quando pode ver. Meu sangue esfriou. E eu disse que eram tolos. Ele me olhou diretamente. Você não me mostrou suas visões para ganhar poder. Mostrou porque queria que eu soubesse a verdade sobre meu próprio filho. Isso não é arma. É honestidade mais crua do que a maioria dos lobos possui. Ele se levantou, movendo-se para ficar de frente para mim. Na luz fraca da lareira, as cicatrizes em seus braços pareciam sulcos profundos. Isolde de Garra de Prata, disse formalmente. Eu gostaria de oferecer um lugar em minha alcateia. Não como prisioneira, como curadora. Com proteção total e voz no conselho. Abri a boca. Fechei-a. Nenhuma palavra parecia adequada. Entendo se você recusar. Continuou. Sua própria alcateia o exilou. Por que confiaria na minha? Mas você salvou meu filho quando tinha todo o direito de virar as costas. Isso significa algo. Significa tudo. Olhei para a Sombra, enrolado no cobertor, a lua crescente em seu peito subindo e descendo pacificamente. Através de nosso vínculo, senti sua presença constante, quente e confiante. Posso pensar sobre isso? Perguntei baixinho. Leve todo o tempo que precisar. Ele pausou.
mas saiba que meu filho já escolheu você. E alfas aprendem a confiar no julgamento de seus filhos. 3 semanas depois, embalei as poucas posses que havia trazido para o chalé e segui Kael de volta para a lua sangrenta. Sombra viajou em meus braços, sua pata ainda enfaixada, mas suas costelas curadas o suficiente para permitir movimento cuidadoso. Ele observava a floresta passar com olhos curiosos, sem medo, porque ele sabia que estava seguro, que eu estava lá, que seu pai estava lá. O território da lua sangrenta era vasto e impressionante. Cabanas de pedra e madeira se aninhavam entre pinheiros antigos. Caminhos de cascalho conectando tudo em um padrão que falava de séculos de organização. E no centro, erguendo-se como uma fortaleza natural, ficava o salão principal. A alcateia nos esperava. Dezenas de lobos se reuniram enquanto entrávamos, seus rostos mostrando tudo, de curiosidade a desconfiança. Vi elders de pelagem grisalha, observando com olhos estreitados. Vi guerreiros avaliando se eu era ameaça. Vi mães puxando filhotes para mais perto. Kael levantou a mão, e silêncio instantâneo caiu. Esta é a Isolde. Sua voz ecoou. Curadora, salvadora de meu filho, e agora membro da lua sangrenta sob minha proteção. Qualquer desrespeito a ela é desrespeito a mim. Não houve aplausos, não houve comemorações, mas os lobos abaixaram suas cabeças. E isso era o suficiente. 6 meses se passaram como folhas levadas pelo vento. A casa que Kael providenciou era modesta, mas confortável, situada na borda do complexo principal com vista para os pinheiros que eu havia aprendido a amar. Tinha uma sala de cura dedicada, prateleiras que enchi com ervas que coletava, uma cama real com um colchão que não rangia. E todas as manhãs, Sombra aparecia. Ele havia crescido assustadoramente rápido, como filhotes de lobisomem faziam. Já chegava na altura do meu joelho, todo pernas desajeitadas e pelagem lustrosa. Sua pata havia sarado completamente, sem mancar. E embora ainda fosse mais silencioso que outros filhotes, ele havia encontrado sua voz. Não uivos completos ainda, mas sons. Latidos curtos quando brincava, ganidos quando feliz. E ocasionalmente, em momentos de pura alegria, uma tentativa de uivo que sempre terminava em sua cauda abanando furiosamente. Ele se comunicava comigo principalmente através de nosso vínculo, que havia se solidificado em algo permanente e profundamente reconfortante. Eu podia sentir suas emoções mesmo quando ele estava do outro lado do território. Sabia quando estava feliz, assustado, entediado. E ele sabia o mesmo sobre mim. A alcateia havia aprendido a me aceitar lentamente. Primeiro veio o respeito cauteloso. Depois, quando comecei a curar ferimentos de treinamento e doenças de filhotes, veio gratidão hesitante. E finalmente, quando ficou claro que Kael valorizava meu conselho em reuniões de conselho, veio aceitação genuína. Eu não tocava lobos casualmente. Meu dom ainda era poderoso demais, invasivo demais. Mas aprendi a controlá-lo melhor. Aprendi a apenas curar sem mergulhar em memórias, a menos que o paciente consentisse. E a alcateia, por sua vez, aprendeu que dons incomuns não eram maldições. Eram apenas diferentes. Kael e eu desenvolvemos algo que não conseguia nomear. Não era amizade exatamente, embora ele frequentemente aparecesse na minha casa para discutir assuntos de alcateia sobre chá. Não era romance, embora às vezes o pegasse me observando com uma expressão que fazia meu coração acelerar. Era respeito, confiança e algo mais profundo que crescia como raízes no solo. "Você está feliz?" Ele me perguntou uma tarde, enquanto assistíamos Sombra brincar com outros filhotes no pátio de treinamento. Pensei sobre isso. Pensei sobre o chalé frio e solitário. Sobre as noites passadas temendo cada som. Sobre a certeza de que nunca pertenceria a lugar nenhum novamente. "Sim", disse, e era verdade. "Estou." Sombra correu até nós então, língua para fora, olhos brilhantes. Ele empurrou sua cabeça contra minha mão, e através do vínculo senti sua alegria pura e não filtrada. Família, lar, segurança. Kael ajoelhou, esfregando atrás das orelhas de Sombra. "Você sabe",
disse casualmente. Morgana foi vista perto da fronteira oeste. Meu estômago apertou. O que ela quer? Não sei, mas não importa. Seus olhos encontraram os meus. Ela não tem poder aqui, não mais. E você... Ele hesitou, então continuou mais suavemente. Você tem uma alcateia inteira que protegeria você agora. Lágrimas picaram meus olhos. Depois de tanto tempo sendo vista como ameaça, sendo expulsa, sendo temida, ser protegida parecia impossível. Mas quando olhei ao redor, para a sombra encostado em minha perna, para Kael ao meu lado, para os lobos treinando que acenariam se eu olhasse, percebi que não era impossível. Era real. Obrigada, sussurrei. Kael sorriu, genuíno e quente. Não, obrigado você. Aquela noite, enquanto a lua nascia sobre os pinheiros, sentei do lado de fora da minha casa com Sombra enrolado ao meu lado. Ele havia crescido tanto, mas ainda insistia em dormir pressionado contra mim como fazia quando era um filhote minúsculo e quebrado. Coloquei minha mão em sua pelagem, sentindo seu coração pulsar constante e forte. A escolha que fiz naquele chalé, tocar quando havia prometido nunca tocar novamente, salvar quando teria sido mais seguro virar as costas, não me havia destruído. Havia me reconstruído. E às vezes, as escolhas mais assustadoras são as que nos levam exatamente onde deveríamos estar. A jornada de Isolde nos mostra que os poderes que a sociedade teme são frequentemente aqueles que ela mais precisa. Ela não salvou Sombra porque era forte. Ela o salvou porque foi corajosa o suficiente para tocar a dor quando o mundo dizia para virar as costas. E você? Já teve que escolher entre a segurança do silêncio e a coragem da compaixão? Deixe nos comentários. Qual foi o momento desta história que mais tocou você? Foi a descoberta sob a cama? O confronto com Kael? Ou o primeiro som de Sombra? E se você conhece alguém que precisa ouvir sobre segundas chances e redenção, compartilhe este vídeo. Nos vemos na próxima história, onde os lobos uivam e os corações aprendem a confiar novamente.